Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. A Ele a honra e a glória, a Ele o louvor. Amém, igreja? A Ele seja dada toda a honra, todo louvor, toda adoração para todos sempre. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Quero pedir a você que está na campanha do Jejum da Vitória, que você sequencie. Hoje é o 7º dia, domingo 14, aí já passou do meio. No outro domingo, na Santa Ceia, a gente está encerrando o Jejum da Vitória. Estamos postando todos os dias, à medida do possível, na medida que também, né, o velhinho. Hoje mesmo eu acordei, o relógio me despertou. Coisa mais difícil que tem é o relógio me chamar. Mas você acredita que o relógio me chamou hoje? Aí eu cheguei lá, olhei assim, porque sempre eu acordo antes, mas eu coloco justamente para evitar. Aí eu comecei assim, aí eu fui lá, desliguei ele, voltei para orar, orei e já estava esquecendo o Jejum da Vitória. Esquecendo como? De postar nos grupos da igreja. Então, eu sempre estou postando alguma coisa com relação ao Jejum da Vitória. Obrigado. E você que está, deve seguir, ok? E se alguém não está, se você quiser fazer aí os últimos 14 dias, você pode iniciar amanhã, ok? Que aí você vai, ou iniciar hoje. Nós temos todas as orientações possíveis aí para facilitar a vida da membresia da igreja. Outra coisa é com relação à nossa camisa para os 40 anos. Nós estamos acelerados, estamos trabalhando, nós não temos tempo para outras coisas a não ser trabalhar. Então tem que trabalhar, tá bom? Para que a gente cumpra os nossos objetivos para o mês de julho. Toda a igreja está sabendo, então aqui eu quero chamar a atenção para esse fato. Na última terça-feira eu fiz uma reuniãozinha rápida aqui e nós pegamos o nome das pessoas que querem a camisa dos 40 anos. Por exemplo, não tem preço. Não adianta, quanto que é, pastor? Eu não sei quanto que é. Porque eu vou mandar fazer uma remessa agora, a gente vai efetuar o pagamento, a igreja vai efetuar o pagamento de parte dessas camisas, porque quem está fazendo nossa camisa trabalha para nós há mais de 15 anos, é o Ronei, que muitas pessoas da liderança conhecem. Ele faz camisa para nós, tem mais de 15 anos. Então é só mandar arte e ele confecciona a camisa. Então a gente não precisa se preocupar com dinheiro. Você não precisa ficar, voltar a dar dinheiro, voltar a dar cifras. Tem pessoas que preocupam muito com dinheiro, preocupam muito com cifras. A gente tem que parar com esse negócio de preocupar com dinheiro. Parece que na Bíblia está escrito: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ok? Então, eu quero fazer parte, pastor, eu sou membro da igreja e eu quero ter essa camisa dos 40 anos. Aí você, ao final deste culto, não tem escola bíblica hoje, ok? Folga geral. Ao final deste culto, o pastor Franz está com a relação, nós vamos seguir a relação de terça-feira. Quem deu o nome terça-feira não precisa dar mais, você dá o seu primeiro nome, não precisa também de CPF, endereço, tá? Não precisa não, é só o primeiro nome e a letra da sua camisa. As outras coisas a gente vai resolver posteriormente, ok? Porque eu quero que a igreja use essa camisa. Na Santa Ceia de maio, pula abril, depois vem maio, aí eu quero que a gente faça um ensaio, ok? Que na verdade é para a gente usar em julho, ok? Aí a gente vai usar, coloca na sacolinha de novo, guarda, e em julho a gente volta nos dias 14, 15 e 16 de julho, que nós comemoraremos os
40 dias, os 40 anos. Nós somos uma igreja em movimento. Amém, igreja? Nós estamos movimentando. Aqui, ó, ontem nós tivemos cinemão aqui. Nós estamos trabalhando. Eu não fiquei até o final porque tinha um compromisso em uma outra igreja, mas fiquei aqui o máximo que eu consegui. Saí daqui por volta de 8h30 da noite. Estava muito bom, tranquilo, abençoado. Só, né, para gente que já passou assim 200, a gente acha assim meio alto, mas cinema é alto mesmo, né? Cinema é alto, a própria estrutura do que é filmado ali, tem hora que eles, né? Então, pula essa parte aí, tá bom? E o cinemão ontem a gente fez uma proposta de motivar pessoas a estarem na igreja. E também nós fizemos uma proposta de a pessoa pagar R$5 pela entrada, aí ela levou uma pipoca e um refrigerante, e tivemos uma oferta, além do cinemão, de pessoas que nem são da igreja, estavam aqui participando conosco, em um evangelismo também. Nós ainda tivemos uma oferta no valor de R$371, que será colocada no gasofilaço agora, ok? Então, R$371 para um dia de entretenimento foi bom para a igreja. R$371 é alguns sacos de cimento, ok? Alguns sacos de cimento aí chegando a quase 10 sacos, pelo menos 9 sacos de cimento, ok? Nós vamos projetar um videozinho aqui, tá bom? Nós já passamos ele, mas eu quero passar de novo para você ver. Para quem não sabe, na última quinta-feira, nós batemos a nossa segunda rampa. Obreiros valorosos, obrigado. Sempre registrando os obreiros valorosos. Finalizada a nossa rampa, resta agora com a luzinha, lulizar, alisando devagarzinho, devagarzinho, aí ó. Esperar dar aquela puxada, alisar. Então está aí, eu gosto de mostrar aquilo que a gente faz, tá? Para que a igreja tenha consciência do que a gente está fazendo. Estamos trabalhando, não tem mais acesso para o lado de cá. Quando quiser descer, tem que descer pela rampa
do lado direito, ok? Na saída aqui do lado direito. Estamos trabalhando. E nós estamos falando com a igreja, sempre orienta a igreja a estar direcionando o seu sentimento para a obra de Deus. Primeiro, a sua salvação. É a coisa mais importante que você tem, a sua salvação. Que você possa entender isso, mas que você também seja um membro ativo da igreja. Para ser um membro ativo da igreja é necessário você participar do que está acontecendo. E eu estou nesses dias agora, daqui um pouquinho, o pastor Adilson vai estar falando acerca da vigília sexta-feira. Sexta-feira nós teremos a nossa vigília, e a vigília é o início do culto das primícias. Que você participe deste culto, tá bom? Em nome de Jesus. E eu quero pedir também, se você quiser, aqui ó, se você quiser abençoar o reino de Deus, nós temos essa oferta. Nós não vamos trabalhar aí com o envelope de primícias propriamente dito. Vamos trabalhar com esse envelope. Eu já ofertei para a igreja, eu já perguntei, você quer dar uma oferta especial? Sente o desejo no seu coração de fazer isso? Então que você pode nos procurar, a gente está deixando esses envelopes aqui sempre à disposição da igreja, para você auxiliar. Vou até pedir, irmão Zé, pastor Franz, pega aqui para mim, divide aqui. Tem alguém que por acaso você quer pegar um envelope desse? Você fala assim, eu vou colocar aqui um saco de cimento. Se você quiser, você coloca aqui R$35 um saco de cimento. Ou se você quiser, você pode ir no depósito, quero pagar, a notinha paga, assim, ó, um saco de cimento, pode nos ajudar. Por isso, nós mandamos fazer a porta, que será a porta principal, porque essa que tem hoje aí embaixo vai ser isolada, R$2.150. Para a gente assentar a porta lá, a gente precisa de coisas simples, como uma pedra assim, uma soleira, R$115. Então, são coisas que muitas vezes a igreja às vezes não percebe, e você precisa saber que quem sustenta a igreja é você, não é governo não, tá? Quem sustenta a igreja é você que nos abençoa e faz o reino de Deus acontecer, tá bom? Quero consagrar dízimos e ofertas neste momento. Vamos estar depositando essa oferta do cinemão, e você que nesta manhã veio preparado com dízimo, oferta, pega na sua mão e venha para o altar de Deus, venha regozijando-se no Senhor, venha se alegrando, dizendo obrigado Deus pela oportunidade, obrigado Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar nesta manhã na tua presença. Nos ajuda, Deus, a entender o plano e o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, cada pessoa que através do dízimo, através da oferta, se apresenta no seu altar nesta manhã. Em nome de Jesus eu libero a palavra de vitória, de graça, de bênção para a sua igreja, para aqueles que são fiéis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Enquanto ouvimos essa canção, pedir a coreografia, por favor, para se posicionar, para que nós possamos participar dessa coreografia maravilhosa. Aleluia. Para te servir, porque eu estou aqui. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir. Tem cante feliz aqui! 1, 2, sai do chão! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa,
Deus está nesse lugar. Veio abrir os meus dedinhos no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, canta aí BH. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Oh, 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 oh. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Louvores, cantamos a ti dia. Que lindo! Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pro lado e pro outro. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome. Que alguém fique dançar assim. Sai do chão, sai do chão, sai! Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Igreja Viva. Paz seja convosco, amém? Fique de pé no seu lugar, só um instante. Vamos entregar nas mãos do Senhor o nosso coração, a nossa mente, para que a gente venha continuar entendendo o plano perfeito do Senhor, o propósito perfeito do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos na tua casa, buscando a tua face, buscando a tua direção, buscando os teus conselhos, buscando a retidão do Senhor para os nossos caminhos. Senhor, que a tua palavra venha nos alinhar nessa manhã, que a tua palavra venha trazer o alinhamento para os nossos corações, o alinhamento para a nossa jornada, o alinhamento para o nosso futuro, o alinhamento para o nosso destino. Tudo aquilo que está desalinhado, que através da tua palavra venha ter um alinhamento pelo poder que há no teu nome, Jesus, pois a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder para mudar situações, a tua palavra tem poder para mudar destino, para mudar futuro. Por isso, Senhor, fique à vontade em nosso meio. Querido Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. O teu lugar de honra não é nessas cadeiras, o teu lugar de honra é nos nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Será que dá para você aplaudir ao Senhor? Aleluia. Queridos, hoje é o nosso culto de celebração, amém? Pode se sentar no seu lugar.
Hoje é o nosso culto de celebração. E nós precisamos entender que nessa manhã, hoje, nós vamos celebrar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, que é Jesus. Amém, querido? E se hoje é um culto de celebração, nós sabemos que hoje é um culto onde há um envolvimento das células. Entenda que a célula é algo muito importante para as nossas vidas. A minha vida, o meu ministério é fruto de uma célula. Amém? Por mais simples que pareça, mas há uma profundidade muito grande na célula. Então hoje é um culto onde há um envolvimento das células, onde nós estamos celebrando Jesus, celebrando aquilo que Ele fez, celebrando as obras dEle, celebrando tudo aquilo que Ele tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo. Se hoje é o nosso culto de celebração, celebração a quem? A Jesus. Nessa mensagem eu quero falar dele, amém, querido? Eu quero falar de Jesus aqui nessa manhã. E o tema dessa mensagem que o Senhor Ele colocou no meu coração nesses dias é este tema: nos passos de Jesus. Amém? Nos passos de Jesus. Pediu Daniel para colocar essa arte aqui, para deixar ali fixado ali, para que você entenda o que nós vamos falar aqui nessa manhã. Querido, por que o tema é nos passos de Jesus? Queridos, quando a gente vai olhar para a caminhada de Jesus, aconteceu coisas com Jesus, coisas também que Ele falou, que serviu de grande ensinamento, de grande poder para as nossas vidas. O problema é que a nossa geração ouve tantas coisas, mas não se atenta àquilo que Jesus falou, e aquilo que Jesus fez, e aquilo que aconteceu com Jesus. O problema da nossa geração é que ela consegue ouvir mais o que é passado nas redes sociais, ela consegue ouvir mais o que é passado nas novelas, ela consegue ouvir mais o que as pessoas estão falando por aí, do que se atentar o que aconteceu com Jesus, o que Jesus falou, quais são os ensinamentos de Jesus. E eu quero falar de Jesus aqui, e eu quero falar de algumas coisas. Querido, se eu fosse falar de tudo aquilo que Jesus fez, embora a Bíblia não tenha tudo, porque não iria caber neste livro, mas se eu fosse falar de tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu com Jesus, querido, somente este culto da manhã não daria tempo, somente um domingo não daria tempo, uma semana não dava tempo, um mês não dava tempo, porque é muitas coisas, querido. Mas eu separei algumas coisas que eu quero que você pega no seu coração. Coisas que aconteceu com Jesus, coisas que Jesus falou, coisas que Jesus nos ensinou, e nós vamos pegar isso de exemplo, nós vamos carregar isso para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que você pega no seu coração, Mateus capítulo 2, versículo 13. Mateus capítulo 2, versículo 13. Para a gente ganhar tempo, pode acompanhar comigo aqui no altar. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino. Que menino é esse? Jesus. E sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te ali, fica um tempo ali, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Querido, aqui nesse contexto, Jesus ele estava sendo procurado por Herodes, porque Herodes sabia que estava para nascer aquele que iria salvar Israel, aquele que iria redimir Israel. Herodes sabia, com o coração tomado de maldade pelo diabo, ele sabia que Jesus estava para nascer e que existia um propósito muito grande nas mãos de Jesus, que iria resolver a situação da humanidade. Claro que se eles quisessem. Então Herodes, ele disse assim, Herodes agora ele vai procurar Jesus para matar Jesus. Lembra de Moisés? Moisés também foi da mesma forma. A Bíblia disse que Faraó deu um decreto para matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino. Por que Faraó deu essa ordem? Porque ele estava tomado de maldade do diabo, porque o diabo sabia que estava para nascer aquele que iria levar a nação de Israel, aquele que iria tirar o povo de Israel da escravidão.
Mas a Bíblia nos diz, querido, que a Bíblia diz que Deus guardou a vida de Jesus. A Bíblia diz que Deus, Ele guardou a vida de Moisés. Querido, o que eu aprendo com isso aqui, querido? Satanás, ele tenta nos matar, ele tenta nos parar, porque ele sabe que há um propósito muito grande nas nossas mãos. A estratégia do diabo hoje é a mesma. Ele tenta parar, ele tenta matar o povo de Deus, porque ele sabe que o Senhor tem uma missão nas suas mãos. Ele sabe que tem uma missão nas suas mãos, e você precisa executar essa missão. Então a estratégia do diabo ainda continua a mesma, mas eu declaro a proteção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a proteção do Senhor sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida física. Satanás não tem poder de tocar na sua vida, porque a sua vida está guardada nas mãos de Deus. Assim como Deus guardou a vida de Jesus, assim como Deus guardou a vida de Moisés, Deus, Ele está guardando a sua vida. Deus, Ele está guardando a sua vida espiritual, a sua vida física. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está no propósito do Senhor, as coisas vão cooperar ao seu favor, as coisas vão contribuir ao seu favor. Deus vai alinhar a sua vida, Deus vai trazer a cooperação para a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não somente ama, o versículo continua dizendo, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer que tudo coopere ao seu favor, querido? Permaneça no propósito de Deus. Não saia do propósito de Deus, não saia da missão que o Senhor estabeleceu na sua vida. Todos nós aqui temos uma missão diante do Senhor, todos. Não é somente aqueles que estão ingressados no ministério, não é somente aqueles que têm uma credencial, não é somente aqueles que estão em cima deste altar. Todos nós temos um propósito, e esse propósito é um propósito único, que é testemunhar o nome de Jesus, que é testemunhar as obras de Jesus, que é testemunhar os feitos de Jesus. E Satanás não quer que você faça isso. É por isso que ele vai tentar parar a sua vida, é por isso que ele vai tentar matar a sua vida espiritual. Claro que a estratégia que ele usa hoje, a forma que ele usa hoje é diferente de antes. Você quer ver a maior estratégia que o diabo tem feito nesses dias para parar o povo de Deus? Se chama entretenimento. A maior estratégia do diabo hoje se chama entretenimento. Com prova disso que quando eu profetizo que isso não vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Prova disso que pessoas, quando saem deste culto, nem lembram mais o que foi pregado, porque ela começa a se entreter muito fácil. Então a estratégia do diabo hoje é entretenimento, meus irmãos. Às vezes a gente acha que a maior estratégia do diabo é as lutas. Não, querido, as lutas só nos colocam mais perto de Deus. A luta, ela só nos aproxima de Deus. Mas o entretenimento, você nem percebe que está longe de Deus. Quando você passa por muita luta, você quer ficar mais perto de Deus. Você busca mais, você ora mais, você jejua mais, mas o entretenimento não. Você nem percebe que está longe de Deus. E aí quando você vai perceber, você está morto espiritualmente. Mas eu declaro a proteção do Senhor sobre a sua vida. Assim como Ele guardou Jesus, assim como Ele guardou Moisés, Ele vai guardar a sua vida. Então a primeira coisa que eu aprendo que aconteceu com Jesus é que o reino de Deus, ele tem proteção para as nossas vidas. A segunda coisa, Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Eu não vou ler todos os versículos aqui, eu vou parafrasear a maioria, mas vai estar aqui no Data Show. Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Vamos ler isso aqui. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas Jesus apunhava-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Mas João apunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti. Vens tu a mim? Versículo 15.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Continua. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que eu aprendo com isso aqui? A Bíblia diz que Jesus, ele aparece, e o cenário que Jesus aparece, João Batista, ele está batizando. Batismo é para quê, querido? É para que morra o velho homem e nasça um novo homem. Aqui João Batista, ele está batizando raça de víboras, e aí foi dando nome. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece para ser o quê? Batizado. Meus irmãos, na condição de Jesus, na condição de sendo o próprio Deus, na condição de sendo o Filho de Deus, você acha que pela lógica, quem que deveria batizar quem aqui? Pela lógica, era o que João Batista disse: eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem ser batizado por mim? Como assim? Eu não sou digno. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, querido? Submissão é a chave para o sucesso. Eu aprendo que submissão, obediência e se humilhar é a chave para um crescimento espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus, ele se submete, porque ali João Batista também estava como uma autoridade. Quando Jesus, ele se submete a ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que logo depois, quando Jesus sai da água, o céu se abre, e Deus, ele começa a exaltar Jesus: este é meu Filho amado, a quem nele eu tenho prazer. Querido, quer crescer na vida? Quer ser exaltado por Deus? Se submete, seja obediente. Quem aqui já viu aquele ditado: os humilhados serão exaltados? Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu? A gente fala muito, né? Os humilhados serão exaltados. Coloca para mim Mateus capítulo 23, versículo 12. Eu acho que eu não coloquei na lista, mas coloca para mim Mateus capítulo 23, versículo 12. Olha o que a Bíblia verdadeiramente está dizendo: e ao que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O Senhor não está dizendo os humilhados, você vai ser humilhado. Não, está dizendo: se você se humilhar, você será exaltado. Se você se submeter, você será exaltado. O problema é que a gente entende errado. Eu fui humilhado, Deus vai me exaltar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhar, que se submeter, esse sim vai ser exaltado. Chegou um tempo da igreja aprender a se submeter. Chegou um tempo, sabe o que mais tem muitas vezes no nosso coração? Eu não levo desaforo para casa, eu resolvo. Resolve mesmo, mas quando você chegar na sua casa para tentar resolver com Deus, Deus não vai resolver, porque você já resolveu lá. Mas quando você se humilha, se submete, pode ter certeza que Deus, ele vai te exaltar. Querido, o Senhor, ele está nos convocando pelo exemplo de Jesus. Ele está nos chamando a nos humilharmos, a nos submetermos à vontade de Deus, à vontade do Pai, para que a promessa dele venha se cumprir nas nossas vidas. O poder desse versículo está em se humilhar. A Bíblia diz que o Senhor, ele veio para Moisés e disse assim: Moisés, olha, eu não vou continuar indo com vocês até a terra não. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Vou mandar um anjo. Sabe por quê, Moisés? Porque este povo é um povo de dura serviço. Sabe o que é um povo de dura serviço? É um povo que tem dificuldade de fazer isso aqui, se submeter. O povo, cada oportunidade que eles tinham, eles confrontavam Moisés. Cada oportunidade que eles tinham, eles iam contra Moisés. Cada oportunidade que eles tinham, eles se rebelavam contra Moisés. Eles falaram assim: eu não vou com esse povo não. Esse povo tem dificuldade de submeter.
Eu não vou não. Ainda bem que Moisés comprou a briga para aquele povo. Querido, a chave do sucesso é a submissão. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda também a ouvir a voz do seu pastor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor. Aprenda a ouvir a voz dos seus pais. Filhos, quer ter os dias, essa aqui vai de graça, quer ter os dias prolongados na terra, honra teu pai e tua mãe. Se submete ao seu pai e sua mãe. O segundo exemplo que eu aprendo aqui com Jesus é a submissão. Filipenses capítulo 2, versículo 5, coloca para nós, pastor Daniel. Jesus, por ele se submeter, por ele se humilhar, Filipenses 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso é se humilhar, é se submeter. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que Jesus ganhou depois. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Querido, pela submissão de Jesus, hoje o nome dele está acima de todo nome. Por ele se submeter, por ele não ter a usurpação de ser igual a Deus, hoje o nome dele está acima de todos os nomes. Mas se você ficar procurando demais se exaltar, não vai acontecer nada. Você só vai continuar sendo abatido. Mas eu estou falando, querido, de se humilhar diante de Deus, diante dos seus líderes, diante dos seus pais. Esse é o segredo do Evangelho, é submissão, é obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. É por isso que a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Sabe o que é ovelha muda ao matadouro? Ela está indo para a morte, mas ela está em silêncio. Eles falavam com Jesus: você é um ladrão, e ele em silêncio. Você é um endemoniado, e ele em silêncio. Eles deram um tapa na cara de Jesus, e ele em silêncio. Eles cuspiram na cara de Jesus, e ele quieto. Eles falaram coisas que Jesus nem tinha feito, e ele em silêncio, como ovelha muda ao matadouro. Mas hoje ele não está como ovelha, ele está como o leão da tribo de Judá, sendo exaltado por todos. Ele morreu como ovelha, mas ressuscitou como leão. O problema é que nós queremos ser leão antes de ser ovelha. O problema é que nós queremos ser leão antes de ser ovelha. Seja ovelha, querido. Você nunca vai perder por isso. Seja ovelha. Mesmo que você está com uma decisão tomada, se houver um direcionamento, se submete a mudar aquela decisão. Então, seja ovelha. O problema da nossa geração é que elas estão soberbas demais. Se o pastor fazer isso comigo, eu vou para uma outra igreja. Dificuldade de se submeter, irmãos. Tenha humildade para falar: eu errei, Senhor, eu errei, mas eu quero consertar os meus erros, eu quero consertar as minhas mazelas, eu quero ser ovelha. Então, o segundo exemplo, submissão. O terceiro, para a gente correr para o fim, a Bíblia diz que Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, após o capítulo 3, Jesus ele foi batizado. Aí agora a Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva Jesus para onde? Para o deserto. Mas o Espírito do Senhor não leva Jesus apenas para o deserto. Ele leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele chega no deserto, e ali ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a ter fome. E aí Satanás começa a aparecer com as propostas. Se tu és mesmo filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Se tu és mesmo filho de Deus, porque está escrito:
Olha Satanás usando a palavra. Porque está escrito. Mas Jesus vinha contra Satanás também com a palavra. E a Bíblia diz que Satanás então começa a oferecer pratos, propostas para Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu todas aquelas propostas. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus é vitória contra as propostas do diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu tudo aquilo que o diabo começava a oferecer para Jesus, ele vencia. Satanás oferecia isso, Jesus vencia. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então, depois do diabo ter tentado e não conseguiu, então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Satanás tem prato, mas Deus tem um banquete para te oferecer. Mas enquanto você ficar se saciando com pratos, você vai perder os banquetes que o reino do céu tem para te oferecer. Se Jesus tivesse cedido à primeira proposta, ao primeiro prato, ele iria perder o banquete que o Senhor estava preparando para ele. A Bíblia diz que depois que Satanás tentou, não conseguiu, os anjos vieram e serviram a Jesus. O Senhor tem uma mesa posta para você, querido. O problema é que você está se saciando com pratos, com ofertas baratas. Deus, ele tem um reino eterno para te oferecer, e você está pegando um reino que é abalado, que há pouco tempo vai ser abalado. Mas o que Deus está te oferecendo é um reino inabalável, um reino inabalável que não terá fim. Sabe o que é os pratos? Hoje tem uma festinha. Hoje tem um rolê. Não sei o que. Não vou na igreja. Vou sair da igreja. Vou abandonar ministério. Vou abandonar chamado. Vou abandonar coreografia. Vou abandonar o altar. Vou abandonar o pastoreio. Vou para o mundo. Isso vai, pega os pratos. Jesus conta uma parábola que um homem iria fazer um banquete. E ele pede o seu servo para convidar o máximo de pessoas que ele pudesse lá fora. Aquele homem preparou um grande banquete, e ele pede que o seu servo vai trazer convidados. Aí aquele servo vai no primeiro, vai ter um banquete, fala, não posso, eu vou dar uma festa, eu não posso ir. Aí ele foi no próximo, eu não posso, porque eu comprei um terreno, eu não posso. E aí aqueles convidados perderam o maior banquete que o rei estava para oferecer para eles. Então, a terceira coisa que eu aprendo com Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida: vitória contra as propostas do diabo, vitória contra as ofertas do diabo. Lá no teu trabalho, Satanás vai te oferecer muita coisa, mas você vai rejeitar, e você vai dizer: Satanás, eu não quero prato, eu quero o banquete que o Senhor reservou para a minha vida. Lá na sua escola, Satanás vai oferecer pratos, mas o Senhor, ele está preparando o banquete, e você vai dizer: Satanás, eu não quero um prato, eu quero o banquete que o Senhor preparou sobre a minha vida. Lá na tua rua, Satanás vai te oferecer pratos, mas você vai rejeitar e dizer: eu prefiro o banquete do meu rei, eu prefiro o banquete de Jesus, eu prefiro ser servido por Jesus, eu prefiro ser servido por Ele. Então, querido, para de deixar Satanás alimentar a tua alma, e deixa que Jesus alimente o teu espírito. E vamos lá, querido, tem que fechar aqui. A quarta coisa que eu aprendo com Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, eu não vou ler aqui, eu vou parafrasear. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. A Bíblia diz que Jesus, ele recebe um convite para ir até a casa fugiu o nome, de Jairo, curar a menina que estava, Jairo, né? Ele estava indo para a casa de Jairo, curar uma menina de 12 anos que estava morta. E no mesmo texto, não muda capítulo, no mesmo texto, quando Jesus estava indo no caminho para curar aquela menina, para ressuscitar aquela menina, aparece uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade. Quero convidar aqui duas pessoas aqui. Vem cá, Eliane e Milena. Vem cá, rapidinho, só para a gente ilustrar aqui, rapidinho. Jesus, ele vai ressuscitar a filha de Jairo.
Mas no meio do caminho aparece uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade. Pode ficar aqui, ó. Ele está indo para a casa de Jairo curar uma menina. E no meio do caminho aparece uma mulher. Pode virar para lá. Nesse texto, profeticamente falando, quando eu aprendi isso aqui, entendi isso aqui, isso mudou uma chave na minha vida. Profeticamente falando, a Bíblia está falando de duas gerações. Ele está indo levantar uma, mas no caminho ele cura a geração passada. Ele está indo levantar a próxima, mas no caminho ele cura a geração passada. A próxima geração está sendo levantada, mas a antiga geração também tem algo de Deus, tem cura para a sua vida, tem restauração para a sua vida. O problema da geração passada é que ela acha que tudo agora é para a próxima. Não. Tem algo para você também. Eu não estou falando de pessoas velhas, eu estou falando de pessoas maduras. Ah, não, esse negócio é para eles, esse negócio é para a próxima geração. Não. Mas sabe qual que é a diferença? É que a geração madura, aquela mulher, ela foi atrás de Jesus. Ela disse: se eu somente tocar na orla, eu serei curado. A diferença da próxima geração e da geração passada, a geração madura, é que a geração madura, ela tem que entender que ela tem que ir atrás. A geração madura, ela tem que entender que ela tem recursos suficientes, ensinamentos suficientes para ir atrás da cura. Mas o problema da geração madura é que ela está se comportando como uma geração imatura. O problema da geração madura é que ela está se comportando como uma geração imatura. Não vou ficar aqui, não saio daqui, vai atrás. Porque o que Deus tem para a próxima geração, Deus ainda tem para a geração madura. O Senhor está liberando cura para a geração madura, porque o Senhor está dizendo: tem muita água para jorrar aí, tem muita água para jorrar, é um rio para continuar fluindo. Há 12 anos ela sofria de uma enfermidade, e aquela menina tinha 12 anos. Você que é maduro, Jesus está te curando nessa manhã. Está curando as suas emoções, está curando o seu físico. Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele está restituindo a tua saúde, Ele está restituindo o teu físico, Ele está restituindo a tua mentalidade, porque tem muita água para jorrar aí, tem muita água para jorrar aí. Oh, geração passada, tem cura para você. Ele não pode levantar a próxima geração sem te curar antes, porque a próxima geração depende de você. A próxima geração depende de você. Ei, mãe, se posiciona, porque o teu filho depende de você. Ei, pai, se posiciona, porque os teus filhos dependem de você. Rebaixo que ando, rebahai. Jeová Rafá, o Deus da cura. Ai, que obriaste. Rabanto que miraste, coberrai. O Senhor está curando pessoas de depressão. Que ando. E você é maduro, tem muito tempo que está na igreja, mas sofre com isso. Mas você não entendeu que você tem que tocar na orla. Busca, corre atrás. Porque Jesus está no caminho para levantar a próxima. Obrigado, Eliane. Obrigado, Eliane. Deus tem vinho novo para essa geração. Essa igreja precisa da geração madura. Eu não estou falando de pessoas velhas, não, irmãos, de idade, não. Estou falando de pessoas que já viveu muita coisa. A Bíblia diz que aquela mulher, ela padeceu na mão de muitos. Ela já tinha feito de tudo, nada adiantou, mas ela entendeu que existia um que poderia resolver a situação dela. Então estou falando de pessoas maduras. Outra coisa que eu aprendo com Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 23. Jesus ele vai contar uma parábola sobre um homem que chega diante do rei, e esse homem tinha uma dívida muito grande com o rei. E a Bíblia diz que este homem, ele pede ao rei misericórdia. Ele pede o quê? Misericórdia.
E a Bíblia diz que aquele rei, ele concede misericórdia às dívidas daquele homem. E o rei, ele disse assim: vai em paz, a tua dívida está paga. Mas a Bíblia diz que quando aquele servo, ele sai diante do rei, perdoado, ele encontra com o seu servo, que ele também tinha um servo. E aí o servo dele tinha uma dívida com ele. Aí o servo dele pede a ele misericórdia. Sabe o que ele faz? Ele não dá misericórdia, ele manda prendê-lo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, querido? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. O reino do Senhor é um reino de misericórdia. Aqueles que perdoam serão perdoados. Aqueles que são misericordiosos, esses alcançarão a misericórdia de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 7. Hoje nós vamos ficar só em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como que você quer misericórdia de Deus, favor de Deus, se você não consegue misericórdia a quem te ofendeu, a quem te prejudicou? Como que você quer perdão de Deus se você não consegue perdoar quem te prejudicou? Como que você quer perdão de Deus se você não consegue perdoar tua mãe, não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar o seu irmão? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Imagina se Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos. Nós estamos perdidos. Essa é a palavra. Porque essa parábola, no finalzinho, Mateus 18:35, vai dizer: assim Deus fará com vocês. Aquele homem recebeu a misericórdia do rei. Quando ele sai de lá, ele não concede misericórdia. Então, querido, quinta coisa que eu aprendo com Jesus: o reino de Deus é misericórdia. Antes dele se importar com o que você tem, ele se importa com o seu coração. É por isso que quando Jesus, por isso que Deus, antes de trazer uma oferta, ele fala: se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no teu lugar, resolve a tua pendência com o teu irmão, depois traz a oferta. Porque Deus primeiro não está preocupado com a sua oferta, ele está preocupado com o teu coração. Depois que o teu coração estiver limpo, perdoado, traz a oferta. E vamos embora, vamos acabar, gente, meu tempo já passou. Última coisa, e fique de pé no seu lugar. Mateus capítulo 26, versículo 37. A Bíblia diz que Jesus, ele está onde? No Getsêmani. E a Bíblia diz que Jesus, ele está agoniado, entristecido, com dor. A dor de Jesus era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia disse que o suor, ele saiu pelos poros como sangue. A Bíblia diz que Jesus, ele chorou o sangue. A ciência diz que nenhum ser humano consegue suportar esse tipo de pressão. A ciência diz que esse tipo de pressão, essa tristeza tão grande, que faz o sangue sair pelos poros, que faz o choro, as lágrimas sair como sangue, nenhum ser humano consegue suportar. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim: olha, fiquem comigo, orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. E ele começava a chorar sangue. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai orar, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, não deixa eu morrer não. Pai, se possível, me livra disso aqui. Mas tem uma vírgula dizendo: mas seja feita a tua vontade. O problema é que você não está deixando o Senhor fazer a vontade dele na sua vida. O problema é que diante da primeira pressão, você abandona o barco. Na primeira pressão, você abandona o ministério. Na primeira pressão, você abandona o chamado. Na primeira pressão, você abandona o propósito. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Queridos, ninguém morre por algo que duvida. Sabe por que Jesus, ele foi até o fim? Porque ele não tinha dúvida do plano de Deus na vida dele. Se você ainda tiver dúvida dos planos de Deus, que Deus tem para a sua vida, você não terá coragem de matar a sua vida em prol do reino. Todas as vezes que vir uma pressão, você vai desistir, você vai abandonar o barco. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar junto com essa canção. O Senhor, ele quer agitar as águas no seu coração. Sheik Andorei Barabahai.
O Senhor, Ele quer agitar as águas paradas que está aí. A água está parada. Eu poderia gastar mais tempo aqui para falar mais de Jesus, para falar mais das obras de Jesus, para falar mais dos ensinamentos de Jesus, mas o tempo não nos permite. Começa a orar aí, tem água parada aí. O Senhor, Ele vai agitar as águas. O Senhor, Ele vai agitar as águas. Ele vai agitar as águas. E assim como Ele prometeu, Ele vai derramar o Espírito dEle. A palavra diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões. Tem água parada aí, Ele quer agitar essa água. Levante as suas mãos, faz alguma coisa, chama a atenção de Jesus. Grita, faz alguma coisa, chama a atenção dEle. Deus, tem água parada, tem água parada. Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser rio, Ele tem que fluir. A culpa não está no seu pastor, a culpa não está no altar, a culpa está em você que está deixando a água parada. Deus está agitando as águas, está agitando as águas. Quebra protocolo aí, querido. Quebra protocolo, quebra protocolo, quebra protocolo. Quebra a sua religiosidade. O problema é que você ficou religioso demais. O problema é que você está olhando para tudo que aconteceu lá atrás, problemas passados. E o Senhor, Ele está contando com você no reino. Ei, próxima geração. Ei, geração passada, ainda tem muita água para fluir. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, o chamado ainda está estabelecido. Senhor, agita as águas. Agita as águas. Agita as águas. Agita as águas. Seja revestido com o Espírito Santo. Você que fala em línguas, fale em línguas. Você que fala em línguas, fale em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Revestivos do poder de Deus. Deixa. Agita as águas. 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 Olha aí, olha aí. Você está percebendo que o problema não está no pastor, que o problema não está no altar. Você percebeu que o problema estava em você. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Revestivos do poder. 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 Então vem, Senhor. Vamos prometer. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Oh, Chiando que me ai. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeu. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves, enchendo as obras de Jesus, porque tudo que Jesus
Aleluia. Você pode aplaudir mais forte? Aleluia. Queridos, impossível sair nesta manhã da mesma forma que você entrou. Impossível você sair daqui da mesma forma. Pode se assentar. A palavra do Senhor, ela vem como espada de dois gumes. Só quem está sensível à voz do Espírito Santo vai sair daqui de uma forma diferente. Vai sair daqui com atitudes diferentes. Amém, queridos? Eu não vou pedir desculpa pelas lágrimas, porque na presença do Senhor, a gente tem que se derramar de verdade. A gente tem que se humilhar de verdade, amém? Eu creio que essa palavra você jamais esquecerá. E nessa manhã, a minha função aqui, queridos, é de celebrar, continuarmos celebrando. Amém? A minha função aqui é bem simples. É chamar, convidar a você, aniversariante do mês de março. Eu quero que você venha com alegria até o altar do Senhor. Venha aqui à frente, por favor. Que isso, queridos? Não tem aniversariante, não? Venha aqui à frente. Eu estou te vendo. Eu vou falar seu nome. Aleluia. Venha com alegria. Fique de frente para a igreja. Queridos, e na palavra do Senhor, em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Nós somos frutos de tudo, o primeiro daquilo que o Senhor criou. Então se alegre em celebrar o seu aniversário. Amém? Nós queremos passar para a mão de vocês uma lembrancinha, algo singelo, mas que você possa sair daqui mais que abençoado. E eu gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui para essas mulheres valorosas e vamos abençoar a vida delas. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui está, meu Pai, os aniversariantes do mês de março. Meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando essas mulheres. Meu Deus, que o Senhor continue acrescentando dias e dias na vida delas, meu Pai. Senhor, e que tudo aquilo, meu Deus, que elas tenham, ó Pai, colocado a mão, ó Pai, para fazer, aquilo que elas têm se disposto a fazer no Teu reino, dentro do seu lar, ó Pai, aonde elas forem, ó Deus, que elas sejam instrumentos usadas do Senhor, porque o Senhor nos criou, ó Pai, antes mesmo, meu Deus, de nascermos, o Senhor já tinha gerado ali no ventre da nossa mãe, e é por isso que nós celebramos, nós te adoramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar parabéns para elas, queridos. Anos de vida, muitas felicidades e que vocês continuem sendo essas mulheres abençoadas, cheias do Espírito Santo, amém? Deus abençoe, e você que puder depois, dê um abraço nessas mulheres valorosas, amém? Aplauda o Senhor nesta manhã. Bom dia, igreja, paz seja convosco, amém? A Jaqueline, pediu perdão à igreja pelo fato dela estar chorando. Isso, ela não tem que pedir perdão ao Senhor por causa disso.
Eu esqueci a minha toalha em casa hoje. E eu percebi as lágrimas descendo aqui no meu peito. Glória a Deus por isso. É sinal que eu estou conseguindo mais adeptos. Amém? Chorar perante ao Senhor não é vergonhoso para ninguém. Eu tenho aprendido isso de uma forma tão veemente. E o Espírito Santo trata comigo dessa forma. Amém? Deus vai tratar com cada um de uma forma. Antes de eu passar o que eu tenho que passar, eu gostaria de passar um vídeo para a igreja. E na célula, na quinta-feira, a minha esposa, Ana Lúcia, pregou sobre João, capítulo 1, de 43 ao 54, e falou sobre Felipe e Nataniel. Porque Deus sabe tudo o que nós fazemos. Lá fala que Deus, quando se dirigiu a Natanael, Natanael perguntou para ele: de onde você me conhece? Jesus fala para ele assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então, irmãos, não queira mostrar nada para o homem, porque Deus sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. Esse vídeo é o projeto que nasceu no coração do irmão Leci, e nós estamos colocando ele em prática. Se vocês, depois que têm filhos na escola bíblica, depois vocês chegam lá embaixo, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas no particular, e essas pessoas têm abraçado essa causa comigo. Porque quando nós entendemos que nós precisamos fazer melhorias na nossa igreja, não é o pastor Adilson que ganha, não é o pastor Manuel que ganha, mas eu acredito que é o reino de Deus que está ganhando, porque nossas crianças merecem o melhor. Então, se você sentir no coração essa necessidade de nos ajudar na escola bíblica, toda vinda, todo o apoio será bem-vindo, amém? Então, nós começamos ontem, para a honra e glória do Senhor. Ontem teve alguns homens valorosos, fazendo essa obra. Deus sabe quem estava aqui ontem, eu não preciso falar. Eu só agradeço essas pessoas que abraçaram essa causa em prol do reino de Deus. Não é o pastor Adilson que está fazendo, não é o Leci que está fazendo, é uma equipe que se levantou e está proporcionando o melhor para as nossas crianças. E quem tende a ganhar é o reino de Deus. Amém? Foi falado aqui pelo nosso pastor sobre a oferta para primícias. E na sexta-feira, Daniel, tem como você colocar a arte para mim? Vigília das primícias, vigília do avivamento. Todos nós precisamos ser avivados para nós nos mantermos na presença do Senhor. Então você que quer sair daqui avivado, vai ter homens, mulheres abençoadas. Se Deus me der vida e saúde, com certeza eu vou estar aqui para me tornar mais vivo do que nunca. Amém? Então fica aí, esse vigília do avivamento. Talvez você precisa ser avivado de novo. Tem homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. A pastora Dalira me passou uma incumbência, pastora Dalira? Para eu falar de 3 ofertas. A oferta espiritual, a oferta social e a oferta financeira. No mês passado, a igreja deu um show aqui nessas ofertas social e financeira, porque tem que estar associado. Mas se você entender que a nossa maior oferta é a nossa oferta espiritual, as demais vai fluir sem peso algum nas nossas vidas, amém? Então fica aí, vamos trabalhar mais a nossa oferta espiritual. Quando você está bem com Deus, tudo flui ao nosso favor, amém? O pastor distribuiu aquele envelope azul. Se alguém sentir no coração de estar pegando o envelope, no final do culto, nós estamos aí. Outra coisa que eu fico alegre é quando tem visitante na igreja. Oh, glória a Deus! Eu acredito que Deus vai continuar levantando homens e mulheres, porque a obra do Senhor não vai parar se o pastor Adilson parar.
mas pelo entendimento que eu tenho, hoje eu vou só parar quando o Senhor me chamar para a glória. Amém? Se nós entendermos isso, como o pastor Henrique acabou de ministrar aqui, nós precisamos nos humilhar perante a Deus. E tem pessoas querendo se humilhar perante um homem, vai dar com o burro na água. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pediu a Deus somente uma coisa, ele se humilhou perante ao Senhor. Pode tirar tudo de mim, só não tire a tua presença. Simples assim para nós entendermos esse evangelho simples e verdadeiro. Quando eu falar o nome desse visitante, eu gostaria que a pessoa se identificasse. Lorivaldo, glória a Deus, seja bem-vindo neste local, amém? Wanderson, glória a Deus, seja bem-vindo neste local. E o Davi, né? Eu fui falar de Davi, Davi apareceu aqui, glória a Deus, seja bem-vindo. Peça a Deus que Ele nunca tire essa presença que nós tivemos o privilégio de sentir aqui nesta manhã. Eu creio que o Espírito Santo vai falar da maneira dele. Se nós entendermos isso, nós vamos nos tornar forte, muito forte. Não é qualquer vento de doutrina que pode nos tirar do propósito do Senhor. Mas vocês têm que entender que nós podemos sim nos enfraquecer, mas quando você se enfraquece, você sai mais fortalecido em nome do Senhor Jesus. Amém? O que a igreja diz para os nossos visitantes? Viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos aqui neste local. Aqui, com certeza, vocês vão buscar aquilo que vocês precisam, a presença do Senhor. Amém? Como o pastor Manuel, falou, hoje não tem escola bíblica. Hoje é dia de você se deliciar com sua família. Chegar em casa mais cedo, fazer aquele almoço e ficar em família. Todo último domingo do mês não tem escola bíblica. E eu sempre falo, para nós aprendermos sobre Deus, nós precisamos ser alunos de Deus, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que foi feito aqui nesta manhã. E eu acredito que Deus falou grandemente ao coração de muitos nesta manhã. Falou comigo de uma forma sobrenatural. Eu preciso me humilhar perante ao Senhor. É Ele que sonda a nossa mente, sonda os nossos corações, amém? Outra coisa, quem for adquirir as camisas de aniversário de 40 anos, o pastor Franz vai estar relacionando o nome das pessoas aí que tiver interesse, amém? Eu creio que vai ser uma festa linda para nós glorificarmos o nome do Senhor. 40 anos não são 40 dias. Muitos já passaram por aqui e já foram para a glória. Muitos já passaram por aqui e estão no mundo. Nós não podemos ser hipócritas, porque a vida é feita dessa forma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti, simplesmente para agradecer a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta manhã. Que o Espírito Santo continue sondando a nossa mente, o nosso coração, para que eu e você possa entender que nós precisamos nos humilhar perante ao Senhor.
Quando você se humilha perante ao Senhor, Ele é fiel para lhe dar a melhor resposta. Nós entregamos, Senhor, este culto nesta manhã em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe tudo que foi feito aqui nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar a coreografia, os dizimistas, os ofertantes, a palavra que foi ministrada aqui nesta manhã. E nós possamos entender que o Espírito Santo vai continuar falando no meio da sua igreja, porque Deus tem levantado homens, mulheres comprometidos com a Tua palavra. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira, Senhor, o meu orgulho, a minha soberba, Senhor. Tira tudo aquilo que está afastando as pessoas de mim, que está afastando as pessoas da igreja. Nesta manhã, nós confirmamos em nome do Senhor Jesus tudo que foi feito aqui nesta manhã. Que nós possamos voltar para os nossos lares, entendendo que esse Jesus que nós professamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que nesta manhã você possa ter a vontade, que você possa ter sede de Deus, que você possa ter sede de pão, que você possa ter sede por justiça. E nós estamos aqui juntos, unidos, levantando a bandeira da vitória, aquela bandeira que todos nós sabemos que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, Jesus salva e Jesus voltará. Que nesta manhã você possa refletir nessa palavra que foi ministrada, que essa palavra possa entrar na sua mente, no seu coração, como uma espada de dois gumes, porque eu creio que a palavra que é ministrada aqui em cima deste altar, ela não volta vazia, porque é promessa. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O último aviso: a lanchonete está a todo vapor. Quem quiser abençoar, chegue até a lanchonete em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.